Hoje com o pastor Joseph Prince. Hey, Igreja New Creation! Uma das coisas que eu creio que o Evangelho da Graça faz com você é que você fica generoso. Abre os corações. É o que eu vejo nessa igreja. E por isso, eu te agradeço. Muito obrigado. Principalmente por fazer a pregação do Evangelho mais fácil. Por este testemunho, amém? Não somos perfeitos, somos os primeiros a dizer se está nos visitando. E diz, a igreja está cheia de hipócritas. Deixe-me falar isso. Mais um não vai fazer a diferença. Então venha, venha, venha. Glória a Deus. Ok? Na verdade, o mundo inteiro está cheio de hipócritas. Ok? Então, eu quero até falar sobre isso hoje, porque eu penso que algo sobre essa tal de hipocrisia que traz uma grande resposta da parte de Jesus, de todos os pecados que Jesus publicamente repreendeu e expôs nos evangelhos, foi este. Se você observar muito bem, você não pode encontrar e nem ler em algum lugar que ele repreendeu os cobradores de impostos, os pecadores, até as prostitutas naqueles dias. Não dá para encontrar isso, que ele os repreendeu. Mas ele repreendeu os fariseus que se achavam justos, porque a hipocrisia revela aquela ira nele. E nós vamos ver por que isso acontecia com o Senhor. E você vai ver como amável ele era. Era tudo por amor, ok? Mas antes disso, eu gostaria de dizer que, durante essa viagem, eu tive o privilégio de mostrar pela primeira vez o vídeo que eu preparei durante muito tempo para mostrar para vocês, porque é baseado numa revelação que Deus me deu anos atrás, em Israel, e é sobre Jesus no Monte das Bem-aventuranças. Enquanto ele estava ali pregando sobre as bem-aventuranças, ele limpou um leproso. E pela primeira vez, o mostramos lá, porque só ficou pronto quando eu estava lá em Israel. Ele ficou pronto bem em cima da hora. E eu recebi 2 dias antes de mostrá-lo. Pela primeira vez vou mostrar para você, mas antes disso, quero te mostrar um pouco a história desse vídeo. Eu creio que esse vídeo revela, de uma certa forma, a amabilidade do Senhor Jesus Cristo. Sabe que, sempre quando vamos a Israel, eu falo com as pessoas, procure Jesus. Os guias podem te falar dos fatos e até os detalhes daquele lugar, te falar sobre a história do mesmo. Ele pode ter até muito conhecimento sobre o Jesus histórico, certo? Mas muitos deles não são salvos. Então você deve olhar para esses lugares e ver Jesus. Amém. Ver sua beleza, sua glória, sua excelência. Amém. E um dos meus lugares favoritos é o Monte das Bem-aventuranças. E aqui está uma foto dessa montanha aqui. E aqui foi o lugar onde... E isso é confirmado, o exato lugar, ok? E há estudos que revelam isso tudo. E não somente isso, é um lugar com uma acústica quase perfeita. Nós já fizemos alguns experimentos com os pastores ali. Dá para ver a plantação de bananas? Aquela plantação ali embaixo? É ali que as pessoas estavam, as multidões. Você vê onde estão essas pedras? Foi onde Jesus se assentou. Agora, ele pode ter se assentado em uma dessas pedras. Não há muitas pedras ali, neste lugar, mas talvez se assentou ali. E a Bíblia diz que ele subiu em um monte e se assentou. E pregou para as pessoas, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pacificadores, certo? Lá naquela montanha, este é o lugar. E tem uma acústica quase perfeita, e tem um estudo que foi feito por uma Universidade da América. Estudaram todo este lugar e descobriram que tem uma acústica quase perfeita. E experimentamos. Colocamos alguns pastores além daquela plantação de bananas. Tem um caminho ali, e eles ficavam ali. Eu também já fiquei ali uma vez ou 2 vezes. E outro pastor vinha para cá, se assentava numa dessas pedras e falava com uma voz, não gritando, mas uma voz bem alta: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aquela voz chegava do outro lado do vale. Dá para ouvir a voz. Jesus não precisava de um microfone. O Pai preparou um lugar para ele. Não é incrível? Amém? Este é o lugar do Monte das Bem-aventuranças, muitos já foram lá. E o que aconteceu foi que, alguns anos atrás, eu estava lá com os pastores, em uma das muitas visitas ali, e eu me demorei um pouco e fui por este caminho. Vamos dizer que eu estava de frente com a plantação de bananas onde as pessoas estavam quando Jesus pregou,
Eu deixei os pastores conversando ali, foi por este caminho. E é muito interessante porque quando Jesus limpou o leproso, a Bíblia diz que essa doença da lepra é um tipo de pecado, certo? A lepra é algo que, quando você a contrai, você era lançado para fora do acampamento, você tinha que mudar para um lugar bem longe. Quem assistiu o filme EBU sabe que eles vivem isolados e não podiam estar no meio da multidão. Então, a Bíblia diz que depois que Jesus pregou, ele limpou o leproso. Obviamente, o leproso não estava no meio da multidão, certo? Ele não podia fazer isso, senão ia ser apedrejado. Porque sob a lei, se tocasse no leproso, o leproso era considerado impuro, um tipo de pecado. E se tocasse no leproso, ficava impuro. Então, depois que Jesus pregou para as pessoas, e vamos dizer que eu estava de frente à multidão, de frente com as pessoas ali, no Monte das Bem-aventuranças, eu fui para este lado, foi o que eu fiz pela primeira vez. Não pensando em nada, eu somente caminhei naquela direção. E eu descobri que este caminho vai até a cidade de Cafarnaum. O relatório da palavra de Deus nos diz que Jesus foi para a cidade de Cafarnaum. Então esse era o caminho. De frente com a multidão, ele foi para este lado. Ele não foi até as pessoas. Por muito tempo eu pensei que ele tinha ido até a multidão. E olha, no capítulo 8, quando fala que ele terminou o sermão, o capítulo começa dizendo, tendo Jesus acabado o sermão, ele então desceu a montanha, as multidões o seguiram. Eu sempre pensei que ele tinha descido em direção às pessoas, mas se ele tivesse descido por este caminho, a frase as multidões o seguiam não ia fazer nenhum sentido. Porque ele estaria indo até ele. Se eu for até você, você não pode me seguir. Mas se eu for por outro caminho, então você me segue. Então deve ter ido por este caminho. Então, ele foi por este caminho, e eu fui por este caminho, e de repente o Senhor me mostrou uma pedra bem grande do lado, um monte de pedras do lado, e também havia outras pedras naquele lugar, naquele mesmo caminho. E o Senhor me deu então uma visão e uma linda história sobre o leproso. Eu pude ver que o leproso podia ter se escondido atrás da pedra. Então eu olhei para aquela pedra, e onde Jesus talvez ficou, lá em cima, e eu cheguei à conclusão que ele deve ter visto Jesus sem a multidão o ver. Ele deve ter ouvido Jesus sem que as multidões o detectassem. Então eu pensei, o que ele ouviu naquele dia? Qual a parte do sermão que ele deve ter ouvido? Talvez ouviu Jesus falar, olhar para as aves do céu. Porque eles não semeiam e nem colhem, mas o Pai Celestial cuida delas. Não tendes mais valor do que as aves? Eu pude ver um pássaro voando até aquela pedra onde ele estava, assobiando, como que dizendo para ele, por que te preocupas? Tens mais valor do que eu. E Deus me alimenta. Ele vai cuidar de você. Certo? Então, imagina um leproso sem ser tocado por muito tempo, não sabemos quanto tempo. Talvez tenha familiares, um bebê que já cresceu por alguns anos, mas ele não pôde tocá-lo. E também não foi tocado. Vou te mostrar a história, o vídeo. E também quando nós fizemos esse vídeo, eu queria realmente mostrar a beleza do Senhor, do jeito que Ele se revelou a mim. O Espírito Santo me mostrou Jesus naquela história, confirmou todas as coisas. Aquela área tinha que ser precisa, ou seja, Jesus de frente com a multidão, indo por este caminho e as multidões o seguiam. Ele curou o leproso antes das multidões chegarem, ou seja, não viram um leproso, mas viram um homem purificado. Não tinha que ser apedrejado, certo? E não somente isso, mas esse local vai diretamente para Cafarnaum, e o próximo milagre foi a cura do servo do centurião em Cafarnaum. Então tudo estava alinhado, ok? Você sabe que durante um culto, há 2 semanas atrás, eu cantei uma canção espontânea no Espírito, e aquela música veio de Deus, veio dos céus, certo? Não é algo que sempre nós recebemos ou até escrevemos isso anteriormente, mas veio espontaneamente a mim para aquele culto. Eu cantei durante o culto, no Espírito, e nós usamos aquela música para este vídeo. Ok? Preste atenção, apaguem as luzes, desfrute. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek,
for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, much more clothe you, O you of little faith. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Gostou da última parte? Do coração? Eu gostei de colocar aquilo porque parece que é um piscar de olhos de Deus. Sabe, a Bíblia diz no Salmo 147, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Kepler, o astrônomo, muitos anos atrás, mencionou que havia uma certa quantidade de estrelas, não sei qual o número, um tanto de estrelas. Ele falou o número, eu não me lembro, mas ele pensou que haviam só aquelas. Mas hoje, a ciência declara que existem milhões e milhões de estrelas, ainda por descobrir. Milhões delas lá fora. Ninguém pode contar o número das estrelas.
E ninguém conhece a profundidade da tristeza de um coração humano. Mas Deus não somente pode contar o número das estrelas, Ele as chama pelos nomes. A ciência só pode dar o nome a algumas estrelas, não pode nomear todas elas, que ainda nem descobriram, mas sabem que existe. Deus as chama pelo nome. E esse mesmo Deus cura o coração quebrantado. Jesus uma vez disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas aos pobres e curar os quebrantados de coração. O mundo está cheio de pessoas assim. Você pode vê-las sorrindo nas suas brincadeiras, assistindo talvez até uma televisão e muita gargalhada, mas como Salomão falou no livro de Provérbios, até no sorriso o coração está pesado. O mundo está cheio de corações quebrantados. E Jesus veio, ungido para curar o coração quebrantado. Amém? Você o ama? Gostou do vídeo? Glória a Deus. Eu só quero te falar que, quando Jesus curou o leproso, algo aconteceu e nós precisamos entender. E é a mensagem de hoje, que a igreja está em um enigma divino, um paradoxo divino. Vou falar sobre isso hoje. E eu acho que é isso que está causando confusão no corpo de Cristo. Quando Jesus tocou o leproso, no Antigo Testamento, uma pessoa tocar no leproso ia contrair impureza. Mas Jesus não contraiu aquilo, ele expulsou aquilo. Sob a lei, o impuro, tocando no puro, fazia o puro ficar impuro. Mas sob a graça, Jesus, o puro, tocou o impuro, e o impuro ficou puro. Isso é graça. A lei é diferente, completamente diferente da graça. A lei exige, a graça provê. A lei diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, senão vai morrer. Sob a graça, o pai do filho pródigo diz: coloquem sandálias nos pés do meu filho. Ele tem o direito de ficar na minha presença. Amém? Sob a lei, Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, no primeiro dia de Pentecoste, que Israel celebrou. 3.000 pessoas morreram. Sob a graça, Deus deu o Espírito e 3.000 pessoas foram salvas no Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O desafio que temos hoje, como eu disse antes, é que não entendemos por que a hipocrisia é um pecado que deixa Jesus irado. Eu perguntei uma vez e disse: Senhor, por que tu odeias a hipocrisia tanto? De todos os pecados, como eu disse, ele não repreendeu ou condenou a prostituta, os cobradores de impostos e pecadores. Mas ele era muito duro contra a hipocrisia. Os líderes religiosos daquela época, os fariseus, se achavam muito justos, e Jesus se irava com isso. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Então eu perguntei ao Senhor: por que o Senhor é tão duro contra este pecado de hipocrisia? E sabe o que ele disse? Porque eu os amo. Amo as pessoas. Porque ele amava os fariseus. E eu ainda não compreendi. E ele disse: você não vai saber quanto é amado até que você saiba que eu sei tudo a seu respeito e ainda te amo. Porque quando você está fazendo a parte de um hipócrita, certo? E eu olhei a definição no dicionário sobre hipocrisia, eu sei o que quer dizer. E o dicionário fala que é ser como um ator, pretendendo ser o que você não é. Ok? Como um ator. Você não é aquela pessoa, mas você está pretendendo ser. Ou seja, você está pretendendo ser quem você não é. Está me ouvindo? Você se lembra da história da mulher no poço? Jesus gentilmente a expôs com seus pecados. Por quê? Bem, porque ele queria que ela sentisse o amor. Sempre que pretender ser quem você não é, não sente o amor. Olha, por exemplo, quando você está namorando, você faz o seu melhor, você sempre tenta deixar uma boa impressão. Amém?
Você até vigia a hora de ir no banheiro. Não é? Você se comporta e tem educação, não arrota. Amém? Você se esforça muito. É o que acontece na primeira vez, na segunda ou até a terceira. Mas depois de se conhecerem, estão num relacionamento sério e até mesmo pensando em casar, você tem que ser você mesmo. Você tem que revelar para a pessoa aquilo que você gosta ou não gosta. Você tem que ter certeza que a pessoa está se apaixonando, ou os dois estão apaixonados. Você tem que se apaixonar com a pessoa verdadeira. Ou então não vai sentir amor. Vamos supor que você está namorando e você não gosta de brócolis, e eu vou usar isso como exemplo, ok? Mas porque a sua namorada ama brócolis, então quando ela te dá um brócolis, ou você vai a um restaurante com ela, ela pede brócolis e diz, eu amo brócolis, e você diz, eu também, tudo é eu também, sabe? Este momento é aquele momento que você sabe que antes do casamento, um homem passa a noite inteira acordado pensando o que ela disse. Ou o que ela quis dizer. Depois de casar, ele dorme enquanto ela está falando ainda. Ok? Você sabia essa diferença. Mas voltando aqui. Enquanto está namorando, diz, eu amo brócolis. Mas depois que casa, talvez, uns 2 meses depois, certo, você vai num restaurante ou então em algum lugar ela te dá um brócolis e você, todo dia brócolis? E ela diz, sim, nós amamos brócolis, não é? Certo, a nossa comida favorita. E você diz, não, eu odeio. O quê? Eu odeio brócolis. Não foi o que você disse? Ah, na verdade, eu odeio brócolis desde que eu era criança. Não foi o que você disse? Homens, por favor, nunca discutam com uma mulher que está cansada. E quando está descansada. Então, nunca discuta. Mas o problema, na verdade, não é esse. O problema é que você precisa pensar nisso. O fato é que você não pode sentir o amor se você sabe que a pessoa está se apaixonando por uma imagem. Uma imagem que você projetou. Certo, aquele não é você. Não estou dizendo que antes de você sair com uma namorada, você coloca uma peruca, coloca um olho de vidro, coloca uma dentadura. Amém? E na noite do casamento, sabe? Eu não estou indo a esse extremo, ok? Mas olha, tudo aqui é real, ok? Exceto este aqui, espera um pouco. Deixa eu colocar. Ok? Então, o fato é que você não vai sentir o amor se você acha que a pessoa se apaixonou por uma imagem. O que Jesus fez no poço foi isso. Ele disse à mulher, chama o teu marido e vem. Ela disse, eu não tenho marido. Ele vai falar do pecado dela. Mas olha como ele fez. Como gentilmente. Como com excelência. Foi o jeito que ele fez, tão amável. E bom. Ele a elogiou primeiro, ele fez um sanduíche. A elogiou primeiro, disse, você tem dito muito bem. No grego, kalos, bonito. Você falou bonito. Você não tem marido. Tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é o teu marido. Depois terminou o sanduíche. Nisto, falaste a verdade. Quem fala assim? Nós falaríamos, você tem 5 maridos, não minta. Não é? Certo? Ele a elogiou. Ele disse, você falou lindamente, literalmente lindamente, Kailos, lindamente. Não tenho marido. Tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Ele conseguiu elogiá-la e foi muito gentil com ela. Agora ela sabe que ele sabe tudo sobre ela e ainda assim a ama. A Bíblia diz que Jesus foi a Samaria, que ele precisava passar por Samaria. Ela era samaritana. Muitos judeus nem passariam por aquele caminho, passariam longe dali. Mas a Bíblia fala de uma forma linda. Ele precisava passar por Samaria. Não era uma necessidade geográfica, mas uma necessidade da graça. Amém? Marcou um horário com aquela mulher, ele queria mostrá-la seu amor. E ele se assentou no poço. Agora aquela mulher sabia, aquela mulher de Samaria, que Jesus sabia tudo sobre ela. E continuava falando com ela, se revelando como o Messias, com amor, conversando com ela. Agora ela sabia que ele sabia tudo sobre ela e ainda a amava. Ela se sentiu amada. Agora ela sabe que ele sabe, que ela sabe que ele sabe.
Acha que ela se sentiu amada? É lógico. Nós conversamos com muitos casais, muitas vezes, alguns estão naquela fase da lua de mel e eles ficam, ele é tão amável, ela é tão querida. Vai brigar, vai discutir muito e depois você volta para falar comigo. Estamos na lua de mel. Não, briga primeiro. Na verdade, nós não falamos isso porque eles estão naquela fase de lua de mel, mas sabemos que não brigaram ainda. Mas depois de alguns meses e algumas brigas, eles voltam dizendo, não aguento mais ele ou ela. Não é verdade? Mas ainda amo. Então vamos ver qual é o problema, ok? E ainda amam um ao outro. Depois de descobrir as coisas erradas um no outro, então você sabe que este é um bom relacionamento de casamento. A razão por que Jesus era duro contra a hipocrisia era porque os fariseus gostavam de mostrar uma fachada, aquela imagem que os impedia de sentir o amor de Deus. É como se eles estivessem querendo pegar um bronze, mas muitas vezes se escondiam do sol. Não, nós precisamos remover todos os véus e todo o disfarce, tudo aquilo que bloqueia a luz do sol. Jesus os repreendia para remover tudo isso, para que eles soubessem que Jesus os conhecia como eram. E ainda os amava. Nicodemos, um fariseu, descobriu isso. Que Jesus o conhecia e ainda o amava. Ele permitiu que o amor de Deus entrasse no seu coração e os outros não. Você está entendendo? Se continuar pretendendo ser o que não é, você não vai sentir o amor de Deus. E o amor de Deus é a única coisa que expulsa todo o medo e te transforma. Amém? Então, em se tratando de entender a lei e a graça, sabedoria, em Provérbios 9, versículo 1 diz, a sabedoria edificou sua casa, ela lavrou as suas 7 colunas. As 7 colunas são 7 coisas que precisamos saber para entender toda a Bíblia e entender os planos de Deus e propósitos para a terra e compreender qual a sua posição, ok? As 7 colunas são as 7 dispensações. As 7 dispensações da Bíblia, e eu já ensinei sobre isso, 7 dispensações. Tem uma mensagem minha. E também as 7 festas de Israel. Jesus morreu num dia de festa e ressuscitou num dia de festa. Existem festas em Israel que ocultam verdades. 7 festas de Israel. E também temos 7 mistérios do reino dos céus que precisamos entender em Mateus 13. Também temos as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Temos que entender isso, e isso tem a ver com a igreja, as 7 festas com Israel. Se entendermos isso, entendemos os planos de Deus e propósitos para os judeus, para os gentios e para a terra. Quando Deus olha para a terra, ele somente vê 3 grupos de pessoas: judeus, gentios e a igreja, feita de judeus e gentios. Só 3 grupos de pessoas. É o que Deus vê. E a Bíblia toda fala sobre os judeus, sobre os gentios, fala muito sobre os judeus, pouco sobre os gentios e também sobre a igreja do Novo Testamento. Você está entendendo? E a confusão acontece quando nós nos colocamos na dispensação errada. O problema é que quando você olha para o Antigo e Novo Testamentos, a Bíblia é dividida nos dois, certo? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre muitas das dispensações, que são 7, entre elas a dispensação da lei, que durou por 1.500 anos, e a dispensação da graça, que tem durado 2.000 anos. Qual era a dispensação da lei? Quando Deus deu para o povo de Israel os 10 mandamentos no Monte Sinai, aquilo foi o começo da dispensação da lei, durou 1.500 anos até a vinda de Jesus. Mas olha muito bem, não começou quando Jesus nasceu, e mesmo quando ele estava na terra, começou no dia de Pentecostes. Ok? E do dia do Pentecostes até o dia de hoje são 2.000 anos. A graça dura mais do que a lei, glória a Deus. Qual é a definição da graça? Hoje tem pessoas que estão tentando redefini-la, mas preste atenção, a Bíblia diz em Romanos 11, e se é pela graça, não é mais da lei ou das obras, se não a graça não é mais graça, se é por obras, não é pela graça, se não obras, não é mais obras. Muito simples, ou seja, é um favor absolutamente merecido. Não tem como merecê-la? É pela graça. O oposto da graça são obras. E ainda a graça produz as melhores obras, não obras mortas, mas obras vivas, obras verdadeiras. Aleluia!
vou falar sobre algo que causa confusão na igreja. Por causa disso, alguns começaram a escrever contra a graça extrema. O pastor Prince está pregando a graça extrema e coisas assim, porque eles não compreendem esse paradoxo divino. Deixe-me explicar. Em Provérbios 17, verso 15, diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Sabe o que é uma abominação? Há pecado. Todos nascemos em pecado. Antes de fazer algo, nascemos em pecado. Por causa do pecado de Adão. Está no sangue. Ok? Mas também existe transgressão. Quando você quebra uma lei que sabe, é conhecido como transgressão. Tem iniquidade que passa do pai para o filho. Iniquidade ou perversão da natureza. E tem abominação. Abominação é a pior coisa. É aquela coisa que é abominável. Não é homem da neve, mas é abominação. Algo terrível, a pior coisa, ok? Agora, de acordo com esse verso, o que é? Que é abominação ao Senhor? Ambos, os dois. Se você justificar o ímpio, vamos dizer que é uma pessoa má, uma pecadora, mas você a justifica. Você fala como se ela fosse uma pessoa justificada, uma pessoa justa. Isso é abominação. Do outro lado, aquele que condena o justo, vamos dizer que é uma pessoa justa e você a condena, também é abominação ao Senhor. Você está ouvindo? E sempre pensamos nas outras pessoas, certo? Mas e você? Se você é um pecador e se justifica a si mesmo como os fariseus, eu não preciso de nenhum salvador, ok? Eu sou uma pessoa justa. Eu cumpro a lei, eu não faço coisas erradas. Está justificando o ímpio, está justificando o pecador. Você é um pecador. Mas, se você é um pecador, Jesus diz, eu sou um salvador. Mas você não entende, eu sou um péssimo pecador. Ele diz, eu sou um grande salvador. Mas você não sabe, o meu pecado é muito profundo. Ele diz, o meu amor vai mais fundo ainda. Mas você não entende, o meu pecado é grande. Ele diz, a minha graça é maior. Quando você reconhece que é um pecador, Jesus diz, eu sou um amigo dos pecadores. Sou o salvador dos pecadores. Mas se diz, eu estou bem, estou bem. Eu não vim para quem está bem, eu vim para quem diz que é pecador. Ele disse, os que estão bem não precisam de médicos, mas os doentes sim. Jesus disse. E se você assumir essa posição, você está justificando o pecador, que seja você mesmo. É uma abominação. Se você ainda não é salvo. Do outro lado, agora que você é salvo, o sangue de Jesus já te limpou. Amém? E a Bíblia diz o que você é. Em 2 Coríntios 5, 21, você já conhece este verso. Olha o que aconteceu na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, você fez pecado, certo? Para que nele fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus nele. O que somos? A justiça de Deus nele. Mas, se você condena o justo, até condenando a si mesmo, você se condena. Quando Deus te fez justo e você se condena, você acha que é terrível? Um pecador, sou isso e aquilo, e condena a si mesmo, é abominação ao Senhor. Já pensou nisso? O que Deus purificou, não considere impuro, incluindo você mesmo. O problema é que isso é hipocrisia, pretendendo ser quem você não é. É um pecador, mas não quer admitir que é um pecador. Então fala de leis e fala de moralidade, sobre a sua posição, sobre a sua família, tentando ser alguém dentro da sociedade, só para esconder o fato de que é um pecador. Mas Deus diz que você é um pecador, mas não há problema, Ele enviou Jesus para ser o Salvador. Jesus é o Salvador dos pecadores. Se você não é um pecador, não qualifica. Amém? Não está qualificado para o seu poder. O leproso tinha direito à sua graça, sabe por quê? Porque ele era um leproso. De fato, ele sabia que o Senhor era capaz. Ele só não sabia que o Senhor queria usar o seu poder para abençoá-lo. Por isso disse, se tu queres, podes me tornar limpo. Ele não duvidou da habilidade, duvidou da vontade. E o Senhor a confirmou dizendo, eu quero. E olha, Jesus tocou nele, não precisava tocar nele. Ele não disse, Senhor, se quiseres, toque em mim. Mas Jesus sempre excede as nossas expectativas. Ele sempre faz além do que pedimos. Amém. Eu pedi ao Senhor uma esposa. Ele me deu Wendy. Onde você está, amor? Amém? Amém?
Eu pedi para Deus um ministério e Deus me deu uma super igreja. Lembre-se sempre que o Senhor sempre faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então peça para Ele grandes coisas. Peça coisas maiores e Ele vai além. Não peça por coisa pequena, não peça um trabalho, mas peça uma profissão. Peça coisas grandes para dar glória a Ele. Dê a glória a Ele. Você o adora quando está pedindo para Ele coisas grandes. Amém. Está me ouvindo, igreja? Então, hipocrisia é pretender ser quem você não é. Havia uma mulher em Canaã. Diga Canaã. Jesus foi para o norte, perto da fronteira com o país do Líbano, onde Tiro e Sidom estavam. A Bíblia diz que ele foi para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades famosas na época de Alexandre o Grande. Eram conhecidas, muito famosas. Uma delas era uma ilha. E como Alexandre a conquistou, aquela ilha ele construiu um tipo de ponte até chegar lá, feito de pedras. E dá para ver as pedras até hoje. Naquele lugar debaixo do mar, dá para ver as pedras. O lugar foi destruído por Alexandre o Grande. Quando Jesus esteve lá, na região do norte, ele foi para aquela região de Tiro e Sidom, que era uma cidade pequena. Uma mulher daquela região era uma cananita, ou seja, não era judia. Não somente não era uma judia, mas os cananitas estavam debaixo de uma maldição. Noé amaldiçoou a Cão, especificamente. Noé, quando descobriu que Cão viu a sua nudez, ele amaldiçoou a Cão, dizendo, maldito seja Cão, ele será um servo dos servos. Sabemos que Israel foi chamado executar juízo sobre os cananeus, porque eles praticavam todo tipo de idolatria e perversões e abominações, e Deus ordenou aos israelitas no Antigo Testamento exterminar os cananeus. Agora aqui nós temos uma mulher cananeia, e ela foi até Jesus, e a Bíblia diz isso, que ela disse, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque minha filha está gravemente endemoniada. Ela disse gravemente, ou grandemente em outra versão. Nessa versão é gravemente atormentada por espíritos. Ela tinha uma filha que estava possessa. Ela foi até Jesus e disse, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Ela estava falando como se fosse judia, mas ela não era, era cananeia. Mas sabia que essa frase, filho de Davi, era muito usada pelos judeus. Agora entenda isso. Deus tem um plano de salvação para o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro, não era só para a nação de Israel. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus tinha que manter a sua promessa para os pais, Abraão, Isaque e Jacó, e as promessas que ele fez para a nação de Israel. Então enviou Jesus Cristo. Enviou Jesus para Israel, para cumprir sua promessa feita aos pais. Amém? Então, quando Jesus veio antes de morrer na cruz, o plano de salvação era somente para a nação de Israel. E os milagres que ele fez foram especificamente para o povo de Israel. Mas alguns gentios também receberam, e eu vou falar o porquê. Não era o tempo deles. Essa cananeia foi a Jesus pretendendo ser uma judia, e ela disse, Senhor, filho de Davi. E essa frase é muito usada pelos judeus sobre o Messias. Mas para nós, fomos salvos quando recebemos a Jesus crendo nele como Salvador. Mas os judeus são salvos crendo nele como o Messias. O filho de Davi. Você está entendendo? E olha bem, é por isso que temos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente 2 falam sobre a sua genealogia. Certo? Mateus e Lucas. Mateus fala de Jesus como um rei, como um judeu, o rei dos judeus. Amém? E o evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, o filho do homem, revela a sua humanidade. E é por isso que em Lucas, sua genealogia vai até Adão, o primeiro homem. Mas em Mateus, a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo vai até a pessoa. Mateus 1, versículo 1, fala sobre o Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é o filho de Davi, filho de Abraão. Mas olha, parece que isso está errado. Davi veio depois de Abraão e não Abraão depois de Davi. Mas diz filho de Davi, depois filho de Abraão. Por que Davi veio primeiro? Porque Davi foi escolhido rei pelo Senhor. E da sua linhagem veio Jesus Cristo. E por isso Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Diz filho de Davi, filho de Abraão. Ele é um rei
e é judeu, da linhagem de Abraão. Esquece isso. Vamos em frente. Certo? E aqui temos essa mulher que foi a Jesus, pretendendo ser judia, o chamando pelo título judeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus não te abençoa se você está pretendendo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele testemunha da verdade. A Bíblia diz que Jesus não falou para ela nenhuma palavra, nenhuma. E ela foi atrás do Senhor e os discípulos disseram, Senhor, por favor, manda ela embora. Ela está nos perturbando. Ela continuou gritando, filho de Davi, filho de Davi. E o Senhor disse isso, não foi enviado, a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Ouviu isso? Não foi enviado senão as ovelhas de Israel. Por quê? Porque naquele momento na terra, ele tinha vindo para Israel. Se Israel tivesse crido, todos eles seriam salvos. E Jesus reinaria em Jerusalém até os dias de hoje. Jerusalém tem se tornado um assunto sério hoje. Porque quando Jesus voltar no seu reino milenar, depois do arrebatamento, haverá um período de tribulação de 7 anos, ele voltará para reinar, e ele vai reinar de Jerusalém. Aquela mulher então pretendia, e ela continuava clamando e dizendo aquelas palavras para Jesus, e os discípulos falaram, manda ela embora. Por isso ele disse aquelas palavras sobre Israel. O Senhor me disse isso. Se ele respondesse uma palavra para ela, sabe qual seria? De repreensão. Porque uma cananeia, baseada na sua origem, não teria importância para o Senhor. Então, a única coisa que ele poderia falar seria condenação e repreensão. Mas pela sua misericórdia não falou nada. Amo o Senhor. Ele respondeu, não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas de Israel. Agora ela muda e não fala mais filho de Davi, desesperada. Ela para de falar filho de Davi e ela diz então, Senhor. Todos podem chamá-lo de Senhor. Ela parou de falar filho de Davi. Senhor, por favor, me ajude. E o Senhor virou para ela. Não era tempo de ajudar os gentios, não era tempo dos gentios. Mas o Senhor abriu um parênteses. O Senhor diz, não é certo pegar o pão dos filhos. E eu quero dizer isso. Se você vivesse na época de Jesus ou do Antigo Testamento, sabe como os judeus nos chamavam? Cães. Que elogio a todos nós. Eles nos chamavam de cães, ok? Os gentios eram cães. E Jesus, então, disse isso para ela. Olha, ele disse, não é certo pegar o pão dos filhos, pão de Israel, e dar para os cachorrinhos. Literalmente não é cães na Bíblia. Umas dizem cães, mas outra versão diz cachorrinhos. É um termo diminutivo da palavra cão, que é cachorrinho. Não era certo, ele mostrou uma figura muito comum para ela. Não é certo dar o pão de Israel, o pão dos filhos, para os cachorrinhos. Agora olha bem quão humilde ela foi. Por sua origem, ela não era importante. Então ela parou de pretender que era uma judia. Ela se humilhou e disse, Senhor, ajuda-me, se humilhou mais e disse, sim, eu concordo. Eu vou dizer que sou um cachorrinho, mas até os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa do Senhor. Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé. Por causa disso, vá agora. O demônio já saiu da sua filha. Amém. Ela foi e encontrou a menina. Muito bem, o diabo já tinha saído dela. O que houve aqui? Jesus abriu um parênteses para ela. Mesmo não sendo a época para os gentios, certo? Mas ela disse, sim, eu vou tomar o meu lugar. Estou disposta a ser real, vou assumir minha posição. O Senhor disse, isso aí. Entendeu? Olha, ele estava dizendo para os discípulos, vejam, não posso abençoá-la. Ele ficou calado, mas disseram, manda ela embora, por favor. E olha bem o que o Senhor me mostrou. Em essência, dizendo para eles, para os discípulos, eu não posso abençoá-la enquanto ela pretende. Mas eu não posso mandá-la embora sem uma bênção. Abri um parênteses para ela. O que eu quero dizer, igreja, é isso. Não podemos pretender ser o que não somos. Isso é hipocrisia. Você entende isso? Olha para mim. Se você é um pecador, não pretenda ser justo. Falamos, Jesus morreu por pecadores e diz, não sou eu. Ei, irmão, o Senhor te ama. Ele morreu por você. Ah, eu não pequei tanto. Você quebrou os 10 mandamentos. Eu não fiz isso. Bem, você cometeu adultério. Não, eu nunca dormi com outra mulher, só com a minha. Você alguma vez desejou outra mulher? Não fale sobre isso. Bem, de acordo com Jesus, é adultério.
Amém. Eu nunca matei ninguém. Você já teve ódio por alguém no seu coração? Aquela pessoa que cortou na sua frente desejou que ela morresse? Que ele batesse numa árvore? Bem, de acordo com Jesus, é homicídio. Não fale assim, pastor. Não, na verdade, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Eu disse, todos nós somos pecadores. Deus não deu a lei para nos justificar. Deus deu a lei para que pelo conhecimento da lei viesse o pecado e não santidade. Estão ouvindo, igreja? Pela lei vem o conhecimento do pecado. É triste ver alguém tirando versos do contexto e dizendo que Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus com toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Na verdade, Jesus não ensinou isso. Jesus respondeu isso para eles. Uma pergunta foi feita para Jesus por um dos doutores da lei, dizendo o seguinte: qual é o maior dos 10 mandamentos? E Jesus disse: ouça, Israel, é assim que começam os 10 mandamentos. O Senhor Deus é o único Deus, e amarás o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, toda a sua mente, toda a sua força. E o segundo é como o primeiro, amarás o próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos. Nele se resume a lei e os profetas. E o fariseu disse: o Senhor está certo. Correto. Este é o maior mandamento. Jesus então começa a falar sobre o bom samaritano. Eles não amavam nem o próximo. Olha bem isso. Preste atenção. Jesus não está dizendo: tente fazer isso. Ele sabe que não podemos. Nisso se resume toda a lei. Este é o maior dos mandamentos. E a lei foi dada para mostrar ao homem o seu pecado. Então, por 1500 anos, sob a lei, alguém conseguiu amar a Deus de todo o coração, com toda a força, alma e entendimento, até o homem segundo o coração de Deus, Davi, errou. Depois de 1500 anos, Deus disse: basta. Agora Deus envia o seu Filho, que nos ama de todo o seu coração, força, alma e entendimento, e deu a sua vida por nós. E agora nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E Deus nos deu pregadores e mestres, ministros no púlpito, que vão revelar o amor de Deus ao povo, não dizendo que devemos cumprir a lei e amar a Deus, mas declarar o amor de Deus, revelar o amor de Deus, e proclamar a beleza e a excelência e toda a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso temos o Espírito Santo. E ensinar: faço mal, recebo mal. Faço bem, recebo bem. Não preciso do Espírito Santo. É fácil pregar assim. Precisamos do Espírito Santo e da sua unção para proclamar a amabilidade do Senhor Jesus, para demonstrar a graça de Deus e o amor de Deus. Amém? Mas nós nos condenamos. Isso falam antes de você ser salvo. Se você é um pecador, seja honesto. Diga: eu sou um pecador. Isso não é problema para Jesus, mas de fato, você se qualifica para um Salvador. Certo? Agora você é salvo. Olha isso. Não é hora de olhar o celular. Você viu? Eu me mexi. Agora somos salvos, mais uma vez. Ok? Eu estou me movendo. Não, eu girei no mesmo lugar. Ok. Mexer. Mexer, ok? Agora você é salvo pelo sangue de Jesus. Você é salvo? Todos que são salvos gritem aleluia. Diga glória a Deus. Agora que você é salvo, o que você é? Você é a justiça de Deus em Cristo. Certo? O que é abominação agora? Você condenar o justo. Até a autocondenação. Está me ouvindo? Ir a Deus e dizer: Senhor, eu não peço muito, mas sinto essa dor, Senhor, está me incomodando. Mas, Senhor, se é do teu agrado deixar que uma migalha caia da tua mesa, eu me considero como um cachorrinho. Pior do que isso, Senhor, eu assumo o lugar de uma pulga. Acha que isso é ser humilde? Isso é abominação ao Senhor, está me ouvindo? Veja, do jeito que oramos hoje é diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento oravam a Deus como aquele cara que pediu a Deus o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus falava de duas pessoas, um era o fariseu e o outro o cobrador de impostos. Ambos foram a Deus, certo? Eles estavam no templo e o cobrador de impostos não olhava para cima e dizia: ó Deus. Perceba, Deus, ele chamou Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. E este outro, a Bíblia diz, gosto disso, orou para ele mesmo, orou para ele. Senhor, te agradeço que eu não sou como esse pecador. Jejuo 2 vezes por semana. Sabe, eu faço isso e aquilo. E a Bíblia diz que
Este outro homem, o primeiro, foi para a sua casa justificado. Mas é uma oração do Antigo Testamento. Hoje não falamos, ó Deus, falamos Pai. Temos hoje o espírito de adoção. No Antigo Testamento tinha um espírito de escravidão. Temos outro espírito. Amém? Dizemos Pai. Sabe o que quer dizer orar em nome de Jesus? Jesus disse até agora, não pediste nada no meu nome. Espera um pouco. O que ele estava falando no cenáculo, quando ele disse até agora não pediste nada no meu nome? Talvez os discípulos estavam fazendo a oração do Pai Nosso durante aqueles dias, mas a oração do Pai Nosso, por mais linda que seja, para o seu tempo e época, Jesus mesmo disse, no cenáculo, até agora não pediste nada no meu nome. Então a oração do Pai Nosso não quer dizer orar no seu nome. Até agora não pediste nada no meu nome. Então as orações do Antigo Testamento não é orar em nome de Jesus. Um novo tipo de oração foi instituído. Ele diz, até agora não pediste nada em meu nome. O que é pedir em nome de alguém? O que é fazer negócios em nome de alguém? Quer dizer que você é o seu representante. Certo? Ou seja, quando orar, deve saber que você tem a mesma posição como Jesus diante do Pai. Não somente isso, mas é amado da mesma forma que Jesus é amado. A Bíblia não fala que é menos. Você é amado da mesma maneira que Jesus é. João 17. Porque tu os amaste como me tens amado, Jesus disse. Não somente isso, mas você é aceito diante do Pai com a mesma aceitação que Jesus é aceito. Agora você está no seu nome. É assim que você ora. Orar em nome de Jesus não é somente terminar a oração com em nome de Jesus, mas é saber que você tem essa posição hoje. Saber que Deus é o seu Pai. Você tem uma família. Agora você tem direito ao pão dos filhos. Você pode comer o pão dos filhos. O desafio que temos é quando as pessoas não conseguem entender isso. E dizem, pastor Prince, você está dizendo que ninguém tem mais pecado? Não, mas não disse isso. Ninguém é perfeito, nós somos perfeitos. Ainda temos uma necessidade, precisamos crescer. Sim, precisamos crescer. Precisamos aprender as coisas de Deus, a como conduzir o nosso casamento. Precisamos aprender a também conduzir algumas áreas da nossa vida e andar como Deus quer que andemos. Sim, isso é crescer. Mas no momento que você é salvo, você é a justiça de Deus em Cristo. Isto é um presente e nunca será tirado. Para você dizer essas coisas de si mesmo, até dizer eu sou um pecador, é errado, é uma abominação. Da mesma forma que quando era um pecador diria, eu estou bem, está tudo bem. É uma abominação, você não está bem. Você precisa do Senhor. Está me entendendo? Então, hipocrisia é pretender ser o que não é. E o diabo é muito astuto, ele não ataca aqui, ele não fala aos pecadores, você é um hipócrita, ele não fala isso aos pecadores. Não, ele fortalece isso, você está bem. Não precisa de salvação. Você não é tão mal como os terroristas, você não é tão mal como as pessoas ruins, as pessoas na televisão. Você não é tão ruim. O diabo fala isso. Ele encoraja a hipocrisia. Sabe quem ele ataca? Este lado aqui. Olha para mim agora. Seu celular é como uma namorada, sabe? É difícil não olhar. É a primeira coisa que você vê de manhã, verdade? E a última coisa que você olha à noite. Toma prioridade até das pessoas amadas. Pode estar na sua frente o seu pai, a mãe. Você olha para o celular. Quando faz um pim, você olha. Senão vai sofrer de MDFD. É uma doença chamada MDFD. Medo de ficar desatualizado. Quero saber quem é. Gabriel de novo. Termina esse namoro. Não quebre o celular, guarde em algum lugar. Ah, pastor, eu estava procurando os versículos. Eu estava procurando. Ah, sim, tudo bem. Eu queria que você visse que eu tinha me mexido. Com uma diferença de Monte Sião para Monte Sinai. Eu saí deste lugar agora e eu fui para este lugar. O diabo não vai acusar o pecador que pretende ser um justo, que ele é um hipócrita. Não vai dizer isso. Ele ataca o cristão. E dizer, como você diz que você é justo? Olha o seu comportamento e o seu pensamento agora mesmo. Sabe de algo? Você é um hipócrita. O que é ser hipócrita? Pretender ser o que você não é. Quando você acha que é justo, você ora pelo enfermo. E quando alguém vai até você, até um descrente, e diz, eu não sei o que fazer, posso orar por você? Deus vai me ouvir. Você ora com confiança. Você não diz, talvez Deus vai ouvir ou não.
Você não ora como Deus estivesse distante. Ô Senhor, tenha misericórdia do meu amigo aqui. Deixe que uma migalha venha e caia. Desse jeito. Esse tipo de oração que todos nós já fizemos um dia não funciona. Não recebemos com uma oração assim. Quando eu oro pelo enfermo, eu tenho pecado. Mas não oro, ó Deus, quem sabe. Não tem que ser assim. Eu sei que você tem uma dor agora mesmo, mas você vai ser curado em nome de Jesus. Agora mesmo. Receba. Isso está definido, não é baseado em probabilidades de alguma coisa que pode acontecer. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de coisas certas. Está escrito para que saibas que tens a vida eterna. Isto está escrito para que saibas, não uma probabilidade. Um pastor disse certa vez, ninguém sabe se é salvo ou não, até encontrar com Jesus. Nem eu sei se eu sou salvo. Então saia do púlpito e deixe o púlpito para as pessoas que sabem que são salvas. Pelo amor de Deus, basta! Já existem bastante probabilidade no mundo, está cheio de teorias e probabilidades, e conjecturas e tudo mais. Deus nos dá uma posição firme para permanecermos, e nada é mais certo do que a palavra de Deus. O diabo vai vir e dizer, como pode agir? Como se Deus ouvisse sua oração. Olha o que você fez ontem, olha agora mesmo o que você pensou. Como você acha que é um homem justo? Você é um hipócrita. Quando na verdade, hipocrisia é o quê? Pretender ser o que você não é. Você é justo, não é? E quando você age como justo, e age com ousadia, porque a Bíblia diz que o justo é usado como leão, você age como justo e ousado, o diabo diz que você é um hipócrita, mas é o oposto. Na verdade, isso é hipocrisia. Ó Deus, tu sabes que eu não sou bom. Eu não mereço nenhuma das suas bondades e misericórdia, não é verdade? Certo? Deus tem misericórdia, tem que ter cuidado quando orar e pedir por misericórdia o tempo todo. Por quê? Você retira o que Jesus fez. Se o meu filho se assentar na mesa e olhar para mim, Abba, ele me chama de Abba, sim? Posso pegar o pão? Coma! Eu posso, por misericórdia. Posso comer só um pedaço, só um pedaço, só um pedaço. Vou dizer, querida, vem aqui. O que você está ensinando a ele? Algo está errado, meu filho está quebrado. Na verdade, eu tenho que ensinar o meu filho a dizer obrigado. Certo? Agradeça ao Senhor pela comida, agradeça seu pai pela comida, certo? Temos que ensinar isso. Temos que ensinar a agradecer, porque muitas vezes não sabemos agradecer, certo? Mas tudo bem, porque nós sabemos qual é nosso lugar. Algumas crianças nem falam nada, só chegam e dizem, comida. Certo? Mãe, quero mais. Certo? Criança age assim. Não sabemos o que quer dizer orar em meu nome. Em meu nome quer dizer minha posição, meu lugar. Saber que é amado e é aceito com a mesma aceitação de Jesus. Isso é orar em seu nome. Até agora, nenhum judeu tinha orado assim. E Jesus disse isso. Até agora não pediste nada em meu nome. Aconteceu uma mudança. Veja, as pessoas olham para minha ênfase na graça e no Novo Testamento e dizem, Pastor Prince prega sobre Paulo, e Paulo é maior do que Jesus. Sabe por quê? Porque dizem que Mateus, Marcos, Lucas e João são irrelevantes. Eu nunca disse nada disso, eu disse que há um lugar. E eu prego muito sobre o Antigo Testamento, vocês que me conhecem sabem que eu prego muito sobre isso. Por causa do Novo, você pode falar sobre o Antigo e trazer os tesouros do Antigo. Amém? O Antigo é o Novo escondido. O Novo é o Antigo aberto. No Antigo, o Novo está selado. No Novo, o Antigo é revelado. Quando conhece o Novo, o Antigo é revelado. Então o que eles estão dizendo é, eu creio nas palavras de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas você precisa entender e ler um contexto. Quando ele veio, tinha muita coisa que ele não podia dizer. Jesus disse isso no final do seu ministério. Poucas horas antes de ser crucificado, ele disse na Páscoa, à noite, lá no cenáculo, depois de tudo o que aconteceu no seu ministério, muitos capítulos, sua vida, no final dela, ele disse isso. Há muitas coisas que quero dizer para vocês, mas ainda não são capazes. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja,
As palavras de Jesus até o Sermão da Montanha devem ser interpretadas, são para nós sim, mas devem ser interpretadas à luz do conhecimento de que Jesus pregava aos judeus. Como, por exemplo, quando Jesus falou isso à mulher cananeia, não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Isso se aplica hoje? De forma alguma. Agora foi enviado ao mundo. Sua salvação é para o mundo inteiro. Estou certo? Então, por exemplo, antes da cruz, antes de morrer, Jesus disse que devemos perdoar, se quisermos ser perdoados, para que o Pai possa nos perdoar. Estou certo? Ah, você não responde. Não quer falar, eu não falo. Ok, vou tentar de novo, mais uma vez. O que Jesus disse sobre a lei? Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? O que ele disse não está em todos os evangelhos. O que ele disse? Perdoai, para que o Pai possa perdoar. Mas, quando Paulo escreveu em Efésios e Colossenses, Paulo disse, perdoai, porque Deus já vos perdoou. O motivo é diferente. E não é Paulo contra Jesus, aqui é Jesus antes de morrer e ressuscitar. E as palavras de Paulo que ele falou em Efésios e Colossenses, em Gálatas, não são as palavras de Paulo, mas as palavras do Cristo ressurreto, assentado à direita de Deus. Ele deu essas palavras para Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João são as palavras de Jesus na terra, ministrando como o Messias para as ovelhas perdidas de Israel. Amém? A maior parte. E muita coisa se aplica a nós hoje, sim. Mas olha bem, eu disse, muita coisa se aplica para nós hoje. Mas deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. E as palavras de Paulo não são as palavras de Paulo, mas as de Jesus quando morreu e depois ressuscitou dos mortos. Depois de subir e ser glorificado à direita de Deus Pai, ele inspirou Paulo. Por isso ele disse, tenho muito o que falar no cenáculo. Mas quando o Espírito Santo vier, ele estava falando também sobre o ministério de Paulo. Vai revelar a vós as verdades que não podeis receber agora. Então a ênfase é essa. Mas olha, muito bem, o que eu quero dizer, porque quando digo a ênfase aqui não quer dizer que eu ignoro o Antigo Testamento, que eu ignoro Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, eu ensino muito sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, eu ensino muito no Antigo Testamento e até falei sobre o propósito de Mateus e Lucas. Mas quero dizer que quando você entende o Novo Testamento, você entende a Nova Aliança e descobre os tesouros do Antigo. Ok? Então por que perdoar hoje? Sob a lei, se não perdoasse, não era perdoado. Isso é verdade? Sob a lei, sim. Mas algumas pessoas têm o costume de dizer, se Jesus falou isso, sabe de uma coisa? Eu quero fazer isso, mas tenho raiva da minha sogra. O que fazer? Você perdoa o tempo todo, mas pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas hoje, quando você vê o quanto Deus te ama e o quanto Ele tem te perdoado, olha, você perdoa. Por quê? Porque Deus já te perdoou. Precisamos que pastores e pregadores e ministros ministrem o quanto Deus já te perdoou. Quando você descobrir o quanto Deus te ama e como Ele já te perdoou, você vai perdoar. A razão de haver muita falta de perdão na igreja não é porque está faltando a pregação sobre santidade. A razão de haver, muitas vezes até falta de perdão dentro da igreja, é porque o amor de Deus e o perdão de Deus não tem sido pregado na sua plenitude o tempo todo, com as suas ramificações eternas. Você entendeu? Aleluia. Quantos de nós oramos e falamos, Pai, Deus ouve a oração? Você até pensa, eu tenho que ter cuidado com a minha oração, porque eu sei que Deus vai ouvir. Se sente assim, ou sente, Pai, Pai, Deus. Queremos impressionar alguém? El Shaddai, El Elyon, sabe? Conhecer os nomes de Deus é muito bom e eu ensino sobre isso. Isso está no Antigo Testamento. Os nomes de Deus estão ali. Eu creio que ainda se aplica aos dias de hoje, sim. Mas o nome que Jesus revelou para nós é Pai. Como o garoto no vídeo dizendo, Abba. Só aí já é uma oração. Vai direto no coração. Quando clama, Abba. Meu filho me chama de Abba. Isso porque eu ensinei muitos anos atrás, lendo o Novo Testamento, recebemos o Espírito de adoção pela qual clamamos Abba Pai. Eu pensei, meu filho me chamando de Abba, quando ele ler a Bíblia onde diz Abba, ele vai pensar em mim e vai sentir o amor de pai, sabia? Eu perguntei para ele, qual mensagem devo pregar? Amanhã.
eu já tinha uma mensagem. Olhou para mim e disse pela primeira vez, Paulo. Fala de Paulo, geralmente é Elias, Jonas, sabe? Moisés. Pela primeira vez falou de Paulo e eu queria pregar sobre o que Deus falou para Paulo. Agora eu tenho uma pergunta. Sabe? Quem foi salvo primeiro? Foi o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro? Ah, é? Você não quer falar comigo? Foi Pedro salvo primeiro ou Paulo? Quem foi salvo primeiro? Pedro, certo? Ok, para os ingleses. Peter. Ok, Pedro foi salvo primeiro. Paulo foi salvo depois quando Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo foi transformado quando ele caiu do cavalo, literalmente, a caminho para Damasco, certo? O Senhor apareceu para ele do céu. Então, Pedro foi tocado pelo Jesus que estava na terra. Mas Paulo, no seu primeiro encontro com Cristo, foi com Cristo ressurreto glorificado. Ok? Então, olha isso. O que constitui andar ou não andar de acordo com o Evangelho? Vou te mostrar algo que parece tão simples, mas foi colocado no Evangelho para nós olharmos. Ou melhor, nas cartas de Paulo. Uma ocasião onde Paulo, que foi salvo depois de Pedro, repreendeu Pedro. Paulo repreendeu Pedro, uau! Em uma ocasião, Pedro cometeu um tipo de grande pecado, vendo pornografia. Estava batendo em alguém. O que ele fez? O que ele fez? Ele bateu na sogra dele porque ela foi curada? Qual foi o problema? Foi sobre comida. Vamos ler a história, certo, em Gálatas, e vamos ver uma verdade aqui. E chegando Pedro a Antioquia, Paulo está escrevendo, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que chegassem, alguns da parte de Tiago comia com os gentios. Entenda isso. Alguns tinham sido enviados por Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, certo? O irmão de Jesus. O irmão de sangue, mas depois que chegaram se foi retirando, e continua dizendo se apartou deles temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, Pedro, isso era hipocrisia. De maneira que até Barnabé se deixou levar por isso. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na frente de todos, se tu, sendo um judeu, vives como os gentios e não como um judeu? Porque obriga os gentios a viverem como os judeus. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, não por obedecer à lei. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Entendeu isso? Sabe qual era a ocasião aqui? Comida. Comida. Aquele bacon. Eu acho que Pedro estava comendo alguma comida com os gentios. E ele ouviu alguém dizer, ei, Tiago está vindo com os irmãos de Jerusalém. Ai, meu Deus, espera aí um pouco. Colocou uma roupa. Sabe? E ele se apartou dos gentios. E isso é hipocrisia. Está ouvindo, igreja? Mas o que realmente falou comigo foi essa frase no verso 14. Mas quando vi que não mandavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, até mesmo quando você está comendo, se você agir como estivesse ainda sob a lei, ok? Ah, eu não como carne de porco. Se não comer por uma questão de saúde, tudo bem. Não como porco porque a lei diz assim, e não como. Não, amigo. Agora você, por causa de comida, se colocou debaixo da lei. Olha, o fato é este. Nem com comida podemos comprometer. Em outra versão que eu gosto, diz assim, em vez de falar diretamente, diz, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Andar diretamente, isso é a verdade, porque no grego é a palavra que diz diretamente ortopidos. Ortopidos, ortopédico. De onde tiramos a palavra ortopédico? Suas pernas? Andando? Por isso diz, não andam direitamente. O que é andar direitamente de acordo com o Evangelho? Isso é importante. Há uma promessa no Antigo Testamento que diz, Deus não reterá nenhum bem para aquele que anda retamente. Deus não reterá coisa alguma para aqueles que andam retamente. Certo? O que é andar direitamente hoje? Andar de acordo com as verdades.
do Evangelho. Agir como sendo justo quando ora. Amém? Não é justiça própria. Justiça própria vem quando não aceitamos a justiça que Deus dá. Então você tem que fabricar a sua própria justiça, é o que os pecadores fazem. Deus odeia justiça própria. Andar direitamente é crer que é amado, crer que os seus pecados foram perdoados, crer que quando você ora, você está tão perto de Deus, que é como se Jesus estivesse orando. Isso é orar em nome de Jesus. Isso é andar direitamente. Mas alguns fazem a oração do Antigo Testamento. Oh Deus! Oh Senhor! Ouve a minha oração, Senhor! Ouve a minha oração! É uma abominação, porque você está agindo como um pecador, pedindo por sua misericórdia. Não estou dizendo que nós não recebemos misericórdia. A Bíblia diz, entrando com ousadia para obter graça e misericórdia. Ainda precisamos da graça e misericórdia hoje. Certo? E nas necessidades diárias nós precisamos ainda disso. Mas estou mostrando quem você é diante de Deus e que você não pode se aproximar mais dele porque você já está em Cristo. Amém? Isso não é bom? Agora, eu já estou terminando, mas quero te mostrar algo. Há uma confusão. Hoje, pregamos sobre o pecado para os crentes, os cristãos, para os justos. E também existem algumas mensagens que é para pecadores, pregamos para os crentes. Então os crentes nunca se livram da consciência do pecado. Pregamos a lei para os crentes. Pela lei vem o conhecimento do pecado. E o crente nunca atinge a plenitude. Eu vou terminar com isso. Isso é muito importante para você. A Bíblia diz que Jesus se ofereceu como um sacrifício na cruz. Quantos creem que Jesus se ofereceu uma vez por todas? A Bíblia fala sobre isso. Por um sacrifício. Hebreus 10, 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. No Antigo Testamento, o sacerdote ficava em pé. Aparece cada dia, diga cada dia. E oferecendo muitas vezes, diga muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Diga, para sempre um único sacrifício pelos pecados, 3 vezes. Vamos lá, um sacrifício. Você falou 3 vezes, mas foi só um sacrifício, ok? Não esqueça, foi um sacrifício para quanto tempo? Sempre. Então compara com oferecendo muitas vezes. E Jesus ofereceu um sacrifício só. E o efeito daquele é para sempre. Em vez de se apresentar diariamente, ele se assentou. Acabou a obra. Qual é o resultado? Olha o verso 1. A Bíblia diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Aperfeiçoar a consciência. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, ou seja, se aqueles sacrifícios do Antigo Testamento funcionassem, se o sangue de bode de touros funcionasse, uma vez, não precisava oferecer outra vez. Por quê? Uma vez purificados os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Certo? Agora, será que Jesus se sacrificou uma vez por todas e nos purificou para sempre? Funcionou? Você concorda com isso? Não deveríamos ter o quê? Nenhuma consciência de pecado. Eu estou lendo uma Bíblia diferente? Você está vendo aquilo que eu estou mostrando? Estamos lendo a mesma Bíblia? É a Bíblia, não é? Então aqui no Novo Testamento, Deus diz, pelo conhecimento de andar sem a consciência do pecado, você está, na verdade, dando glória para aquilo que Jesus fez. Estou certo? Mas no Antigo Testamento, para o pecador, se ele se gloriasse dizendo, sabe de uma coisa, eu estou bem, eu estou indo muito bem, eu não sou um grande pecador, então, fale com ele sobre a lei, mostra para ele a lei. Você nunca cometeu adultério? Diga a ele. Desejou uma mulher? Ele diz, eu nunca matei ninguém, mas você já odiou. Estou certo? Pela lei conhecemos o pecado.
Então, sob a lei, você deve fazer com que a pessoa tenha consciência do pecado para descobrir que eles precisam de um Salvador. Este é o propósito para os profetas do Antigo Testamento, levar as pessoas a conhecerem sua situação. Algumas mensagens que Jesus também pregou foi para mostrar a situação que eles estavam. Sob a graça, ter consciência do pecado é dizer: o pagamento não foi feito. Se você souber o valor de Jesus Cristo, aquele homem, se descobrir o seu valor, o valor que ele tem diante do próprio Pai, é como se Deus tivesse pagado. Certo, o amor de Deus pagou para a justiça de Deus. Devemos a Deus. Por causa do pecado, devemos a Deus a reverência, a obediência, a santidade, o seu lugar como Deus. Nós, como seres criados, devemos a Deus, o roubamos da sua glória. Mas em vez disso, certo? Jesus veio e pagou para Deus, por causa do seu valor. Era um pagamento de 1 milhão para... Na verdade, é uma ilustração ruim, ele vale muito mais do que isso. Ok? Para o seu pecado de $100 mil. Ele pagou a mais. Na verdade, Deus teve um lucro com isso, pelo que Jesus fez. É por isso, no Novo Testamento fala muito mais, muito mais. O que Jesus fez é muito mais do que Adão perdeu. E se a verdade fosse pregada para nós sem nenhum desvio, claramente, incondicional, pura, o evangelho pregado puramente, nós então iríamos a ele com ousadia. Iríamos a Deus e diríamos: Pai, eu te agradeço. Te agradeço por me amar. Não iria a Deus com aquele espírito de servo, mas de filho. Abba, obrigado. Obrigado, Abba. E Abba, porque estou aqui, te agradeço pelo o pão, Senhor, da cura. Certo, aquele pão é o pão da cura para os filhos. Eu vou pegar isso, Senhor, e vou pegar aquilo também. Quanto mais você recebe dele, mais ele fica alegre. Por quê? Porque ele se agrada da fé. Amém? Uma declaração de Jesus contra os discípulos, que ele sempre falava para eles: ó homens de pequena fé, ó homens de pequena fé, homens de pouca fé. Por quê? O amor é a mão que dá e a fé é a mão que recebe. Se você entender isso, vai ser abençoado, vai se encorajar, até nas suas repreensões, porque são boas. O que ele diz quando ele fala, ó homens de pouca fé, está dizendo: eu tenho tanto. Por que você pede tão pouco? Eu sou tão capaz, eu tenho tanto. Por que você confia tão pouco? Oh! Isso nos encoraja. Até na repreensão somos encorajados. Amém? Então se achegue a Deus sem medo. Diga a Deus: obrigado por me amar tanto. Pai, nessa próxima semana, você pode pedir tudo o que quiser para Deus. Amém? E confiar que você está tão perto dele como Jesus está. Quando você assume o papel de pecador, pretendendo ser humilde, coisa desse tipo, é abominação, pois pretende ser o que não é. Não condene o justo. Não se condene. É abominação. Aprendeu algo hoje? Dê glória a Deus. E louvor. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Então agora mesmo eu vou fazer uma oração em nome de Jesus por você, para que nesta semana Deus faça algo tremendo na sua vida, e eu creio que é uma revelação no meu coração. Amém. E a razão de nós orarmos não é para nos aproximarmos, porque já estamos perto. Você tira proveito da sua posição de influência até mesmo com Deus, o seu Pai. Amém. Assumindo a posição como filhos e filhas. Quando orar, quando adorar, declare o seu amor e o valor daquele que você adora, porque você está perto dele. Mais próximo do que Daniel, mais próximo do que Elias, mais perto do que Davi, mais perto do que Eliseu, mais perto do que Moisés, mais perto do que Jonas, você, mais próximo do que qualquer um do Antigo Testamento. Por isso Jesus disse que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, que é maior do que os profetas. Sua posição é maior do que os profetas do Antigo Testamento. Você é filho, eles são servos. Os filhos de Deus usam a posição. Amém? Quando ora, sabe disso? Faça isso agora mesmo, pratica a posição de filho. Quero falar para você que
está aqui hoje e diz, Pastor Prince, não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu sou filho de Deus, amigo, você é a pessoa para quem Jesus veio. Jesus te ama tanto e você só tem que reconhecer que é um pecador. Não pense o contrário, não passe por experiências ruins até saber que você é um pecador. Amém? Mas se disser que é um pecador, Jesus diz, não há nenhum problema, eu sou o Salvador, eu morri pelos pecadores. Assim você nasce de novo e assim se torna um justo. Confessando primeiro, sabendo que é um pecador. Eu sou um pecador. Se este é você, onde você estiver, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, sou um pecador, mas te agradeço, porque Cristo morreu por pecadores. Naquela cruz, Jesus tomou os meus pecados, carregou meu juízo e morreu no meu lugar, e o ressuscitaste dos mortos. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. E tu o ressuscitaste para a minha justificação. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, amém, eu te adoro, aleluia. Fique em pé para ser abençoado. Quando eu te abençoo, não te abençoo de uma forma para que Deus acalme a sua alma, sabia? Quando alguém te pedir uma oração dizendo, ore por mim, pelo meu problema, diga, posso orar por você? E ele diz, sabe, é muito bom às vezes orar, é muito bom receber oração. Você diz, não é nada disso. Eu vou orar para que Deus faça o milagre. Deus vai fazer o milagre, estou orando por isso. Isso vai abrir muitas portas, amigo. O mundo busca por certezas. O mundo está desejando coisas certas. Amém? Podemos fazer isso, tendo certeza que Deus nos ama. Conhecemos e cremos no amor de Deus por nós. Obrigado, Senhor Jesus. Levante as suas mãos aqui neste lugar e onde você estiver assistindo. Filhos e filhas do Deus Altíssimo. Estamos nos desenvolvendo e crescendo, sim. Estamos aprendendo para sermos santos, vitoriosos. Mas enquanto fazemos isso, não se esqueça, você já é justo aos olhos de Deus, com a justiça do próprio Deus, em Cristo. Quando orar, não se sinta distante. Isso é hipocrisia, é abominação. Quando orar, diga, Pai, eu sei que tu estás perto. Sinta o seu abraço. Quando orar, diga, Pai, pense como um filho pedindo e não um servo pedindo. Nem mesmo como profeta do Antigo Testamento. Não é o mesmo relacionamento. E saiba que você é amado com o mesmo amor com o qual o Pai amou Jesus. Amém. Vai fazer isso de hoje em diante? Que o Senhor te abençoe nessa semana e a sua família. Que o Senhor te abençoe a todos os seus amados. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e que o Senhor mesmo te guarde e te proteja aos seus familiares. Durante essa semana te preserve de todo mal, perigo e de toda ameaça. Que o Senhor levante o seu rosto, seu lindo e perfeito rosto sobre ti. Sorria para você durante essa semana. E conceda a você e aos seus amados sua shalom, paz, bem-estar e saúde em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.